faria com seu filho. Irmãos, vamos colocar textos aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Você vê que ele vai semeando Vejamos dois textos da Bíblia. Não é da Os cabeça dele. versículos 18 e 19. Ele tem revelações. É claro Agora. que aqui nós temos uma cadeia de textos que Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. sobre este assunto. Nós vamos citar apenas dois. Veja os versículos 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que diz assim, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, veja, ele vai explicar. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Que textos preciosos. Esses textos, eles encontram aqui nesse versículo 5 o seu lugar, disposição doutrinária. Deus estava em Cristo. E você precisa enxergar isso, irmãos, porque a cruz, ela é constituída de uns degraus, e nós precisamos subir esses degraus, porque quando você chegar lá no final, você fica espantado. Você vai compreender isso de uma maneira que isso tem que ficar cravado no seu coração. Observe isso. Deus estava em Cristo. Primeiro ponto, ele nos reconciliou consigo mesmo. Segundo ponto, Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. Ele estava, não foi uma obra do Filho, foi uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um pouco. Porque nós temos aqui, irmãos, aquilo que chamamos a doutrina da substituição. A doutrina da substituição. Deixe-me colocar isso em 3 pontos. Primeiro ponto é doutrina da substituição. Abraão vai sacrificar o seu filho. Abraão terá que sacrificar o seu filho. Mas é ele que vai ficar com a dor. Porque seu filho morre. Mas é ele que vai ficar com a dor. E essa dor não tem fim. Essa dor não tem limite. Você consegue entender isso? O Espírito Santo quer que você enxergue isso. Porque se você não consegue enxergar isso, o diabo vai te enganar. E você, mesmo de maneira inconsciente, pode pensar que a cruz é simplesmente um teatro de Deus. Cuidado. A cruz é a maior das realidades. Cuidado. Porque se não houvesse aquela cruz, como houve, tudo já teria se desintegrado neste mundo. E Satanás teria feito do mundo o seu pandemônio. Então, observe. Primeiro ponto. Deus Pai. Deus Pai teve que dirigir contra o seu próprio ser toda sua ira na pessoa do seu filho. Olha só. Isso que é amor. É por nós que ele fez isso. Deus Pai. Ele pôs toda a ira no filho por nós. Ele mesmo, na pessoa do seu filho. Esse ponto você não pode perder. Como que a gente não entende esse amor? Para que ele fez isso? Para que nós fôssemos perdoados. Olha, agora ele vai ficar perdoado. Segundo ponto. O Senhor Jesus, o amado Filho de Deus, ele foi o nosso substituto na cruz. Porque aquela cruz teria que ser a nossa. Aquela morte teria que ser a nossa. Aquela ira teria que vir contra nós. A condenação era nossa. Nossa, a é culpa incrível era isso. Nossa. Toda a imoralidade do nosso pecado, todos os crimes, toda a injustiça, toda a impureza, tudo isso nos pertencia, não a ele. Aí entra o versículo 20, que compreende aquela cadeia de textos que são fundamentos da doutrina da cruz, de 2 Coríntios, capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado no nosso lugar. Você consegue entender? Se a gente não tem lágrimas nos olhos, não tem revelação. A Bíblia diz que ele, o Senhor Jesus, ele se entregou. Isaac poderia não ter se entregado. Isaac poderia ter dito, porque eu sou o teu único filho.
Que mal eu fiz? Que pecado tenho eu? Por Qual é amor. a minha culpa? Você já pensou nisso? Obediência. Ele poderia ter dito: eu vou descer. Eu vou descer. Desceu o morro. A Bíblia não narra para nós. O que a Bíblia diz aqui, Isaac disse: meu pai, aqui está a lenha. Aqui está o cutelo. Mas aqui nós não temos cordeiro. E o que nós sabemos é que Abraão diz: Deus proverá para si. Proverá para ele mesmo, para Deus. Você consegue entender a profundidade dessa frase? Deus proverá para si. Não diz Deus proverá para nós. Para que nós fôssemos perdoados, Deus teve que encontrar satisfação na justiça em seu Filho. Olha só. Para que nós fôssemos perdoados, Deus deveria encontrar glória naquela cruz. Olha só. Qual é a glória da cruz? É a maior de todas as glórias. Essa glória é tão grande que quando ele foi entrar na sua eternidade, no seu trono, Davi tem uma linda, extraordinária visão que ele transformou em um salmo. Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Talvez seja isso que o nosso amado irmão Roberto quis nos dizer nesta manhã. Entrai pelas portas. Entrai com júbilo, entrai com alegria, entrai com cânticos, porque a porta está aberta. Entrai. Amados irmãos e irmãs,